minha querida amiga mulher por excelência. Hoje nós vamos estar falando de promessas tão grandes e impossíveis que até parece brincadeira. Está escrito lá em Gênesis 18, no versículo 1, apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamre, quando ele estava assentado à porta da tenda, no maior calor do dia. Abraão levanta os olhos, vê 3 homens de frente a ele. Abraão se curva até o chão diante deles. Então lhe perguntaram: aonde está Sara, tua mulher? Abraão respondeu: ela está dentro da tenda. Então os homens lhe disseram: sabe, quando nós voltarmos a ti na primavera, Sara, tua mulher, terá um filho. Sara estava escutando tudo à porta da tenda, atrás deles. Abraão e Sara já eram velhos. Sara já havia cessado o costume das mulheres. Riu-se Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de eu estar velha, depois de estar velho o meu marido, nós ainda teríamos este prazer? Foi quando o anjo falou para Abraão. Sara se riu e Sara teve medo. O anjo falou para Abraão: por acaso haveria algo impossível para o Senhor seu Deus? Quando nós voltarmos a ti na primavera, Sara terá tido um filho. Talvez você esteja assim, se rindo de tantas impossibilidades na tua vida, se rindo porque parece que a promessa de Deus, tudo está vindo na contramão daquilo que Deus tem dito para você. Quantas vezes Sara havia ouvido o seu povo lhe perguntar: Sara, quando você vai ficar grávida? Sara, quando vem a criança? Sara, quando você vai dar um filho ao seu marido? Sara, você não vai dar um descendente ao seu marido? Sara, você não vai dar um herdeiro ao seu marido? E essas perguntas, dia após dia, mês após mês, ano após ano, era que nem um punhal que traspassava a alma dela. Ela sentia vergonha pela esterilidade, porque no Oriente Médio a esterilidade é uma coisa muito séria. A mulher estéril, ela se sente uma árvore seca, ela se sente desprovida de frutos na estação certa. E ainda havia o desapontamento visível do marido dela. Ela viu o marido dela orando a Deus, ela viu o marido dela conversando com Deus. E ele dizia: nenhum descendente me deste, o herdeiro da minha casa vai ser um escravo nascido da minha casa. Eliezer, o Damasceno, ele é que vai herdar tudo aquilo que eu tenho. Depois de anos de espera, até o plano que ela teve se voltou contra ela. Ela aguardou, e aí ela creu no coração dela que ela podia ajudar Deus a cumprir a promessa. E ela dá a escrava dela, Agar, para conceber um filho com o marido dela e colocar uma criança no colo dela. Mas até mesmo isso se voltou contra ela. Quando nós começamos lendo esse texto, que Abraão estava para fora da tenda, no maior calor do dia, é porque estava vendo uma situação muito conflitante na vida deles, pelo fato dela ter colocado Agar nos braços do marido dela, pelo fato de ter gerado Ismael, e isso ainda acrescentou mais tristeza à alma dela, porque Agar, depois que gerou, desprezava a vida dela. A idade só avançava. Abraão parecia delirar. Ele chegava em casa e ele falava para ela: Sara, Deus mudou o nosso nome. O teu nome não é mais Sarai, o meu nome não é mais Abrão. Agora o teu nome é Sara, princesa
princesa, mãe de nações, e o meu nome é Abraão, pai de multidões. Deus falou para mim que era para mim sair para fora da tenda. Deus falou para mim olhar para o céu, contar as estrelas, porque é dessa forma que vai ser a nossa descendência. Vai ser tão numerosa quanto as estrelas do céu e quanto a areia da praia do mar. Sara amava Abraão. Abraão era um homem fiel, provedor, temente a Deus. Ele ficou conhecido como amigo de Deus. Só que Abraão parecia sempre estar em busca de algo que ele ainda não havia conquistado. Ela seguia o marido de um lugar para o outro. Era sempre desinstalação, era sempre deixar para trás pessoas que ela havia aprendido a amar. Sara se riu quando vê um estranho falando para Abraão que na primavera ela estaria com uma criança nos braços dela. Ela pensou que coisa absurda. Só que a dúvida se transforma em medo quando um daqueles 3 homens, que eram anjos de Deus, que era o Senhor falando através deles, olha e fala: por que te riste? E naquele momento ela teve medo. Ele falou: há algo impossível ao Senhor teu Deus. Tem alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Eu não sei o que você tem se rido nesses dias. Eu não sei. Aquilo que você fala é impossível. Não tem jeito. Mas esta é a palavra do Senhor para a tua vida. Não tem coisa demasiadamente difícil. Não tem impossíveis. A palavra impossível não está no dicionário do teu Deus. Talvez quando ele perguntou isso, nesse momento ela reconheceu que tinha durezas no coração dela, tinha incredulidade no coração dela, tinha amargura contra Deus, devido ao tempo que ela já estava aguardando o cumprimento daquela promessa. Talvez naquele momento ela reconheceu que ela tentou estar no controle da situação, que ela tentou ajudar Deus a ser Deus, colocando sua escrava nos braços do marido dela, e ela só acarretou mais problemas para a vida dela. Sabe, talvez naquele momento ela entendeu que ela tentou fazer as coisas no braço da carne, que ela tentou fazer as coisas pela sua própria força. Então ela abriu espaço no seu coração para sonhar o mesmo sonho do seu marido, um filho que viria sobrenaturalmente na vida dela. E ela permitiu que um milagre de Deus acontecesse no corpo dela, rejuvenescendo ela, rejuvenescendo a vida do esposo dela, gerando no ventre dela. Nem mesmo a nossa pequena fé, nossos medos, a nossa deficiência limitarão a promessa de Deus que foi liberada sobre a nossa vida. Deus, Ele é maior do que as nossas fraquezas. O apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios 12, 9 e 10, ele diz: quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, e eu descubro que a graça de Deus me basta. Sabe que Deus é tudo aquilo que eu preciso para o cumprimento da promessa dele. Saiba que o que Deus te prometeu não é uma brincadeira. O que Deus te prometeu vai se cumprir na tua vida. Faça como Sara, abra o teu coração e receba aquilo que Deus tem prometido na tua vida. E tenha uma semana maravilhosa. Deus abençoe você.